Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você a um momento profundo de oração e entrega ao Espírito Santo. Que esta seja uma experiência de consolo e paz verdadeira, onde cada palavra alcance o seu coração e renove sua fé. Não importa onde você esteja agora, se em casa, no trabalho ou enfrentando momentos de dor ou incerteza, esta oração é para você. Que a presença do Espírito Santo envolva sua vida de maneira suave, poderosa e transformadora, levando embora o peso do desânimo e trazendo descanso à sua alma. Estamos aqui reunidos em fé para clamar juntos pela presença do Espírito Santo, pedindo que Ele nos conceda paz, serenidade e consolo diante dos desafios que enfrentamos. Que este tempo seja de cura interior, de reencontro com o amor de Deus e de renovação espiritual. Respire fundo, abra seu coração e permita-se viver este momento sagrado. Deus tem algo especial para você hoje. E é com humildade e amor que iniciamos essa oração, certos de que o Espírito Santo já está presente entre nós. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, sua cidade, seu país, para sabermos até onde essa corrente de fé está chegando. Compartilhe também a quem você dedica esta oração, um ente querido, alguém que esteja enfrentando dificuldades ou até mesmo a você mesmo. Aproveite e deixe nos comentários sugestões de novos temas de oração que você gostaria de ver aqui no canal. Sua participação é muito importante. Se esta oração tocar seu coração, considere apoiar este canal, tornando-se membro. Isso nos ajuda a continuar espalhando a palavra com amor e dedicação. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que uma nova oração for publicada. Juntos, podemos formar uma comunidade ainda mais forte e cheia da presença de Deus. Oremos. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós tua presença suave como o orvalho da manhã. Que cada alma aqui presente possa sentir o toque doce da tua graça, conduzindo o coração cansado a um lugar de repouso verdadeiro. Senhor dos céus, Tu que conheces nossas inquietações mais íntimas, vem acalmar o tumulto do nosso interior com a paz que excede todo entendimento. Que neste momento Tua luz clareie os cantos escuros do medo e da dúvida, trazendo consigo o consolo que só pode vir de Ti. Como uma brisa serena, envolve cada pensamento atribulado e transforma a angústia em esperança. Concede-nos a serenidade que nos escapa no barulho do mundo. Tu és a resposta que nossa alma busca quando as palavras humanas falham. Ó Deus, Tu que habitas o mais profundo de cada coração, ajuda-nos a repousar em Teus braços como filhos que confiam no amor do Pai. Remove de nossos ombros o peso das preocupações que nos fazem curvar. E em Ti encontremos o colo onde as lágrimas podem cair sem julgamentos e onde os medos podem ser entregues sem reservas. Acalma as tempestades da mente, ó Altíssimo, e ensina-nos a ouvir Tua voz no silêncio do nosso ser. Que cada batida do nosso coração se sincronize com o Teu ritmo de paz. Que cada suspiro cansado seja acolhido como uma oração sincera. Que os que estão aflitos encontrem em Ti um refúgio seguro, inabalável e eterno. Ó Senhor da esperança, caminha conosco por entre as sombras das incertezas, segurando firme nossa mão vacilante. Quando o chão parecer ceder sob nossos pés, seja Tu a rocha firme, onde podemos firmar nossa fé. Vem, Espírito Consolador, e sussurra ao nosso espírito palavras de ânimo que só o céu pode proferir. Que as noites escuras da alma sejam visitadas por Tua luz eterna. Cura os corações partidos com o bálsamo da Tua ternura. Ensina-nos a descansar, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Dá-nos a coragem de confiar sem ver, de esperar sem cansar, de permanecer sem temer. Ó Espírito Divino, invade nossas casas com Tua paz, tornando cada ambiente um santuário da Tua presença. Que as discussões se dissolvam diante do Teu amor,
e que a reconciliação floresça onde antes havia frieza. Entra nos lares marcados pela dor e planta ali a semente do consolo eterno. Aquece os corações endurecidos pelo sofrimento e torna-os férteis à tua graça. Que a convivência se transforme pela doçura do teu sopro. Ensina os pais a amar com paciência, os filhos a obedecer com ternura, os irmãos a viverem em unidade. Que em cada canto da casa, tua paz se torne tangível como um abraço invisível. Senhor eterno, fonte de toda luz, toca aqueles que hoje não conseguem orar. Aqueles cujo coração está seco, sem palavras, da oração do silêncio. Envolve-os com a certeza de que mesmo sem voz, seus suspiros chegam ao teu trono como incenso puro. Que os cansados encontrem em ti o alívio que o mundo não pode dar. Transforma o desespero em espera confiante. Ajuda-nos a acreditar que mesmo em silêncio, tu estás agindo. Que cada ausência de resposta seja uma oportunidade de fortalecer a fé. Faz brotar esperança onde há desânimo. Ensina-nos a ver com os olhos da alma aquilo que os olhos físicos não alcançam. Ó Divino Consolador, olha por aqueles que choram em segredo, cujas dores são invisíveis aos olhos dos homens. Tu que vês o escondido, visita esses corações com teu amor que cura e restaura. Que nenhuma lágrima seja desperdiçada, mas que todas sejam recolhidas como joias preciosas em tuas mãos. Ensina-nos a acolher a dor do outro sem julgamento, com compaixão e empatia. Faze de nós instrumentos da tua paz entre os que sofrem. Que os abandonados sejam lembrados, os tristes sejam abraçados e os solitários encontrem em ti a mais doce companhia. Espírito de verdade, revela-nos a beleza da vida mesmo em meio às lutas. Abre nossos olhos para os pequenos milagres que nos rodeiam diariamente. Que possamos perceber a tua presença em um gesto de carinho, em uma palavra de encorajamento, em um raio de sol atravessando a janela. Dá-nos um coração grato, capaz de reconhecer teus presentes mesmo nos dias difíceis. Ensina-nos a viver com simplicidade e confiança, sabendo que tudo está sob teu controle. Que a paz venha não apenas pela ausência de problemas, mas pela certeza da tua fidelidade constante. Ó Espírito da promessa, reacende os sonhos esquecidos e renova as esperanças apagadas pelo tempo. Tu que renovas todas as coisas, sopra vida nova sobre os projetos que pareciam mortos. Restaura a confiança dos que foram feridos por decepções e traições. Que cada promessa feita por ti se torne uma âncora firme em nosso caminhar. Ensina-nos a esperar com paciência e a confiar no teu tempo, que é sempre perfeito. Que a fé não esmoreça diante das dificuldades, mas floresça mesmo em terreno árido. Senhor, tu que sondas os corações, ajuda-nos a vencer a ansiedade que nos impede de descansar. Dá-nos a leveza de viver um dia de cada vez, confiando que o amanhã está seguro em tuas mãos. Que cada pensamento inquieto seja submetido à tua paz soberana. Ensina-nos a viver com os olhos fixos no presente, saboreando a graça de cada instante. Liberta-nos do fardo do controle e ensina-nos a arte da entrega. Que possamos respirar profundamente e encontrar em ti o verdadeiro descanso. Ó Sopro Santo, transforma a nossa rotina em oração, nosso trabalho em louvor, nosso cansaço em oferta. Que cada atividade, por menor que seja feita com amor e dedicação. Que em tudo sejamos instrumentos da tua paz. Guia nossos passos para que não nos percamos nos caminhos da pressa. Dá sentido ao comum, beleza ao simples, valor ao cotidiano. Que em meio às tarefas diárias possamos ouvir tua voz suave, nos conduzindo com ternura. Ó Senhor de misericórdia, visita os enfermos com teu toque de cura e renovo. Traz alívio às dores físicas e também às feridas da alma. Que cada leito de hospital se torne um altar de fé e esperança. Fortalece os que cuidam, dá sabedoria aos que tratam e paz aos que esperam por um milagre.
Que a tua presença envolva os corredores dos hospitais e as casas onde reina o sofrimento. Faz brotar esperança mesmo em diagnósticos difíceis. Sustenta com teu amor aqueles que já não têm forças para caminhar sozinhos. Ó Espírito Santo, guia-nos na construção da paz interior, mesmo quando ao redor tudo grita caos. Que o teu silêncio poderoso cale as vozes da inquietação e nos leve a repousar em teu coração. Ensina-nos a buscar mais a tua presença do que soluções imediatas. Que cada oração seja um passo rumo ao equilíbrio que só tu podes oferecer. Que aprendamos a confiar na tua providência, mesmo quando o caminho parecer escuro. Dá-nos serenidade para aceitar o que não podemos mudar e força para transformar o que nos é possível. Senhor da ternura, visita os corações endurecidos pelo tempo e pelas feridas. Derrete com teu amor toda a frieza acumulada pelos anos de decepções. Que cada toque teu seja como fogo que aquece e ilumina. Restaura as emoções danificadas, os relacionamentos quebrados, os laços desfeitos. Ensina-nos a perdoar com sinceridade e a pedir perdão com humildade. Que a paz seja a linguagem comum entre nós. Faze-nos agentes de reconciliação onde houver divisão. Ó glorioso Espírito, acalma o coração dos que estão em luto, daqueles que choram a ausência de alguém amado. Envolve-os com tua ternura infinita e transforma a dor em saudade serena. Que cada memória se torne um consolo e não um fardo. Que a ausência seja preenchida pela certeza do reencontro em ti. Fortalece os que precisam seguir em frente, mesmo com o coração partido. Dá sentido à perda e esperança à espera. Ensina-nos a valorizar o tempo presente com aqueles que amamos. Ó Espírito da paz, traz harmonia aos pensamentos inquietos, clareza às decisões difíceis, luz aos caminhos confusos. Que cada dúvida seja respondida pela sabedoria do alto. Que a inquietação seja substituída pela confiança em ti. Ensina-nos a ouvir o teu conselho antes de qualquer escolha. Dá-nos discernimento para não nos perdermos nas vozes do mundo. Que possamos caminhar seguros, mesmo sem saber o destino, apenas confiando que tu guias os nossos passos. Ó Senhor de toda ternura, cobre os lares com o manto da tua paz. Que o ambiente familiar seja um refúgio de amor e compreensão. Que o perdão vença os ressentimentos. Que o diálogo substitua os gritos. Que o carinho tome o lugar da frieza. Ensina-nos a viver o amor que não cobra, que acolhe, que se doa. Que cada refeição compartilhada seja um gesto de comunhão. Que o lar seja mais do que paredes, seja templo da tua presença. Ó Espírito que consola, vem nos momentos em que nos sentimos sozinhos, abandonados ou esquecidos. Tua presença é o abraço que acolhe, quando ninguém mais entende. Ensina-nos que nunca estamos realmente sós, pois tu habitas em nós. Que o vazio seja preenchido pela tua companhia constante. Que os dias cinzentos sejam coloridos pela certeza do teu amor. Que cada momento de solidão se transforme em encontro contigo. Ó Deus de toda esperança, renova nossa confiança em dias melhores. Que mesmo diante das más notícias, possamos crer que o bem ainda prevalecerá. Dá-nos a visão do céu para enxergar além das circunstâncias. Fortalece nossa fé quando ela vacilar. Ensina-nos a sorrir mesmo com os olhos marejados. Que nossa esperança não seja passageira, mas firme, ancorada em ti. Que sejamos portadores da tua luz no meio das trevas do mundo. Ó Senhor do silêncio fecundo, ensina-nos a orar mesmo quando as palavras faltam. Que o coração se torne altar e que os gestos simples sejam louvores. Que o levantar e o deitar, o trabalho e o descanso, tudo seja feito em tua presença. Que cada instante da vida seja vivido contigo. Que sejamos reflexos da tua paz, onde quer que estejamos. Que a nossa existência proclame que tu estás conosco, hoje e sempre. Ó Espírito Santo, fonte inesgotável de consolo, agora te pedimos que visites os corações confusos, aqueles que não conseguem encontrar clareza em meio aos pensamentos agitados. Que a tua presença traga ordem ao caos interior e dissolva os nós que prendem a mente.
Tu és a luz que dissipa as sombras da dúvida, o sopro que acalma a inquietação. Guia-nos, Espírito de sabedoria, para que possamos ver com clareza o caminho a seguir, mesmo que os olhos da razão se percam na névoa da incerteza. Dá-nos discernimento para compreender tua vontade e força para segui-la, mesmo quando ela parecer contrária ao nosso querer. Ó Senhor que ilumina, sustenta aqueles que se sentem perdidos, vagando entre escolhas e decisões que carregam peso. Que cada pensamento seja conduzido por tua paz e que a mente, tantas vezes assaltada pela ansiedade, encontre em ti um lugar seguro. Tu conheces as lutas internas, as batalhas silenciosas que ninguém vê. Intervém, Espírito Santo, com tua sabedoria suave e transforma o medo em confiança. Que cada decisão tomada sob tua direção seja semente de paz e não de arrependimento. Que o teu conselho silencioso prevaleça sobre as vozes da pressa e da impulsividade. Senhor da paz interior, visita aqueles que têm sido escravizados pela culpa, pela vergonha, por lembranças que pesam mais que o presente. Que cada memória seja tocada pelo teu perdão e cada erro seja redimido pelo teu amor. Que a paz não venha pela negação da dor, mas pela cura que só tu sabes dar. Liberta, ó Espírito de verdade, da prisão interior que impede a alma de repousar. Ensina-nos a aceitar o passado sem que ele defina o presente. Que a graça prevaleça sobre o remorso. Que o hoje seja vivido com leveza e propósito, guiados por tua misericórdia constante. Ó Deus que restaura, cura os corações que se fragmentaram pelas palavras duras, pelas rejeições sofridas, pelas perdas abruptas. Tu que recolhes cada caco da alma, junta-os com ternura e transforma a dor em arte divina. Que nenhum sofrimento seja desperdiçado, mas que cada lágrima regue uma esperança futura. Tu és o artesão do consolo, molda com carinho cada alma que se apresenta quebrada. Que a tua paz seja o ouro que preenche as rachaduras e faz da fraqueza uma nova força. Ensina-nos a acolher nossa dor com compaixão, sem rejeitá-la nem escondê-la. Espírito Santo, tu que és consolo dos que se sentem insuficientes, preenche o vazio que nasce das comparações, das expectativas não cumpridas, das cobranças internas. Que a tua presença substitua toda exigência desumana por aceitação divina. Ensina-nos a viver com verdade e inteireza, sem máscaras, sem a busca constante de aprovação. Que a paz venha de dentro, não como resultado de perfeição, mas da certeza de sermos amados por ti como somos. Liberta-nos da autoexigência que sufoca, da busca incessante de merecimento. Que o descanso seja mais do que físico, seja a alma tranquila em teus braços. Ó Senhor que fala no silêncio, ensina-nos a arte de ouvir sem pressa, de calar sem medo, de permanecer contigo mesmo quando tudo parece estagnado. Que a paz nasça na espera, não como ausência de movimento, mas como certeza da tua presença em cada instante. Que saibamos permanecer mesmo quando não entendemos e confiar mesmo sem sinais visíveis. Que cada silêncio seja espaço sagrado onde tua voz ecoa mais alta. Ensina-nos a desacelerar, a parar para te perceber, a respirar profundamente e reconhecer. Tu estás aqui no agora, no invisível, no profundo. Espírito da presença viva, caminha conosco quando os caminhos forem solitários. Tu és a companhia fiel quando todos se afastam, o consolo que não falha. Que nos momentos em que nos sentimos esquecidos, sejamos lembrados por ti. Tu que nunca deixas, nunca abandona, sê para nós abrigo e direção. Que não precisemos correr atrás de aplausos para sentir valor, pois em ti já temos tudo. Que a solidão se transforme em solitude habitada por tua presença. Que a paz seja fruto de uma intimidade profunda contigo, não de circunstâncias externas. Ó Deus que vê além, sustenta aqueles que lutam com doenças emocionais, com medos que paralisam, com dores que não se explicam. Tu que conheces os abismos da mente, ilumina com teu amor cada espaço escuro.
Que a paz penetre onde os medicamentos não alcançam. Que tua presença seja mais eficaz do que qualquer análise. Tu és o médico da alma. Cura-nos com teu toque invisível e eficaz. Dá-nos coragem para buscar ajuda e sabedoria para reconhecer quando precisamos parar. Que cada mente atribulada encontre descanso em ti, ó Deus de ternura. Ó Espírito de compaixão, dá-nos um coração sensível à dor do outro. Que não passemos indiferentes pelos sofrimentos alheios. Ensina-nos a ser consolo para quem precisa, a emprestar ouvidos e ombros com paciência. Que sejamos ponte e não muro. Que a paz que recebemos de ti transborde em gestos concretos de cuidado. Faz de nós instrumentos do teu consolo, canais da tua presença. Que possamos ser para os outros o abraço que vem do céu. Que a empatia floresça como virtude e transforme o mundo à nossa volta. Senhor de bondade, ensina-nos a reconciliar-nos conosco mesmos. Que a paz verdadeira comece dentro de nós, quando deixamos de lutar contra a nossa própria existência. Que possamos aceitar nossa história, com todas as quedas e recomeços. Que cada parte de nós, inclusive a que rejeitamos, seja acolhida sob tua luz. Ensina-nos a amar quem somos, sem vaidade, mas com humildade. Que a reconciliação interior seja o primeiro passo para a paz exterior. Que aprendamos a viver com inteireza, com leveza, com verdade. Ó Espírito Santo, tu que conheces nossos desejos mais profundos, mostra-nos o que realmente precisamos. Que a paz não venha da realização dos nossos planos, mas do entendimento da tua vontade. Ensina-nos a desejar aquilo que nos leva mais perto de ti. Que não nos percamos em vontades superficiais, mas mergulhemos no teu querer, que sempre nos conduz ao bem. Que a nossa oração não seja apenas pedido, mas escuta. Que o nosso coração se alargue para compreender que nem tudo o que queremos é o que precisamos. Ó Senhor, que acalma o mar, apazigua as emoções tempestuosas que surgem nos relacionamentos difíceis. Onde houver briga, traz reconciliação. Onde houver silêncio frio, traz diálogo. Onde houver mágoa, traz perdão. Que tua paz invada as conversas truncadas, as feridas não ditas, os gestos não feitos. Que haja ponte onde hoje há abismo. Ensina-nos a amar sem exigir retorno. Que a paz nos torne melhores do que fomos ontem e mais abertos do que temos coragem de ser. Ó Espírito de verdade, guia-nos a viver com transparência e integridade. Que a paz venha do viver sem máscaras, do ser inteiro, do agir com coerência. Que não nos escondamos atrás de aparências ou discursos, mas sejamos quem somos diante de ti e dos outros. Que nossas palavras sejam cheias de verdade e nossas ações coerentes com aquilo que cremos. Ensina-nos a viver na luz, sem medo do julgamento, pois tu já nos conheces por inteiro. Ó Deus que fortalece, ajuda-nos a continuar mesmo quando estamos cansados. Que a paz seja combustível para recomeçar. Que o teu alento nos alcance nos momentos em que pensamos em desistir. Que sintamos tua mão nos levantando, tua voz nos chamando, tua presença nos cercando. Que o cansaço não seja o fim, mas pausa para um novo fôlego. Tu és nossa força quando a nossa se esgota. Caminha conosco, passo a passo, dia após dia. Ó Espírito de amor, ensina-nos a viver para o outro sem perder a nós mesmos. Que a paz seja fruto do equilíbrio entre doação e autocuidado. Que saibamos nos oferecer com generosidade, mas também respeitar nossos limites. Que o amor seja leve e verdadeiro. Que não nos percamos tentando agradar a todos, mas encontremos nossa identidade em ti. Que amar seja liberdade, não prisão. Ó Senhor do tempo, dá-nos paciência para esperar sem desespero. Que a paz habite nosso coração, mesmo quando a resposta tarda. Ensina-nos que tua demora nunca é ausência, mas preparação. Que saibamos esperar com esperança, sem murmúrio. Que a espera seja espaço de crescimento e não de amargura. Que cada segundo não vivido como queremos seja vivido como aprendizado. Ó Espírito que santifica, consagra nossos pensamentos, nossas palavras, nossos silêncios.
Que a paz se manifeste em cada detalhe da nossa vida. Que sejamos templo vivo da tua presença. Que nossas atitudes revelem que somos morada de Deus. Ensina-nos a viver com simplicidade e profundidade. Que a paz se torne estilo de vida, não apenas desejo. Ó Deus que sempre ouve, obrigado por escutar mesmo quando não sabemos pedir. Que nossa oração seja um respirar contínuo em tua presença. Que a paz que agora sentimos se transforme em semente lançada ao mundo. Que a cada passo, cada gesto, cada olhar, possamos ser reflexo do teu consolo. Que ao terminar esta oração, algo dentro de nós tenha mudado. Que sejamos outros, mais leves, mais inteiros, mais teus. Ó Espírito Santo, tu que és refúgio para os corações que clamam, acolhe neste momento os que se encontram diante de decisões importantes. Que cada escolha seja iluminada por tua sabedoria e não por impulsos passageiros. Que a paz que vem de ti seja o critério para distinguir o que é tua vontade. Tu conheces o fim desde o início e sabes o que é melhor, mesmo quando não compreendemos. Por isso, guia-nos com teu conselho divino para que não sejamos levados pelas incertezas ou pelo medo de errar. Que possamos descansar no fato de que contigo nunca estamos sós em nossas decisões. Que mesmo quando errarmos, tua misericórdia nos conduza de volta ao caminho certo. Ó Senhor que conhece os desejos do nosso coração, acalma a inquietação daqueles que anseiam por respostas imediatas. Ensina-nos a confiar no tempo da tua providência. Que o coração impaciente seja envolvido por uma serenidade que não vem do mundo. Que a paz se instale mesmo sem sinais visíveis, como um dom silencioso que nasce da confiança. Que possamos aguardar o cumprimento das tuas promessas com o coração firme e sereno. Que a esperança seja mais forte que a dúvida e a fé mais presente que a ansiedade. Tu és o Deus que trabalha mesmo no silêncio e opera milagres onde não vemos movimento. Espírito Consolador, caminha ao lado dos que sofrem em silêncio, daqueles que enfrentam dores internas que ninguém percebe. Que a paz alcance os cantos escondidos da alma, os lugares que até mesmo nós evitamos visitar. Tu és aquele que habita os espaços esquecidos, que ilumina o que o mundo ignora. Que cada sentimento reprimido encontre em ti um espaço de acolhimento. Cura com tua presença os traumas não ditos, os medos não nomeados, as angústias não compreendidas. Que a verdade da tua ternura desfaça os nós do coração e torne a vida leve novamente. Ó Deus que sustenta, fortalece aqueles que se encontram cansados de lutar, que perderam o ânimo para continuar. Que a tua paz seja um novo sopro, um renascer da esperança em meio ao desânimo. Que possamos encontrar em ti o descanso que revigora, a força que reanima, o propósito que renova. Que a fraqueza não nos defina, mas seja espaço para a manifestação da tua graça. Tu és aquele que não se cansa e nos carrega quando nossas pernas falham. Que a caminhada recomece com passos firmes e corações em paz. Senhor da promessa cumprida, renova a fé dos que esperam por um milagre, daqueles que têm orado por anos sem ver resultados. Que a paz do teu espírito seja maior que a aflição do tempo. Ensina-nos que a tua fidelidade não se mede por nossos prazos, mas pela tua soberania. Que mesmo sem respostas, possamos descansar no fato de que tu nos ouves. Que cada dia de espera seja oportunidade para amadurecer a confiança. Que o silêncio não seja interpretado como ausência, mas como preparo. Tu és o Deus que age no invisível e realiza maravilhas no momento certo. Ó Espírito de compaixão, envolve com tua ternura aqueles que cuidam dos outros, que carregam o peso das dores alheias. Que a paz visite esses corações muitas vezes esquecidos, mas essenciais. Que cada gesto de cuidado seja reconhecido por ti como ato de amor verdadeiro. Renova as forças dos que se doam sem esperar retorno. Que encontrem em ti o descanso que poucos oferecem. Que sejam abraçados por tua bondade no silêncio do seu serviço.
Ensina-nos a valorizar cada vida que se entrega por outra, como reflexo do teu amor. Ó Senhor do recomeço, acolhe aqueles que desejam mudar, mas se sentem presos ao passado. Que a paz de um novo início seja mais forte que o peso das lembranças. Ensina-nos que em Ti há sempre chance de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Que a vergonha do ontem seja superada pela graça do hoje. Que cada passo rumo à mudança seja guiado por Tua mão. Liberta do ciclo da culpa e da autossabotagem. Que possamos caminhar com dignidade, não por nossos méritos, mas pela Tua misericórdia. Ó Espírito de luz, visita os corações que vivem cercados de dúvidas espirituais. Tu és a resposta que não impõe, mas se revela no amor. E a paz interior não dependa de certezas absolutas, mas da confiança de que Tu estás presente, mesmo quando não sentimos. Ensina-nos a aceitar o mistério sem medo, a viver a fé com honestidade. Que as dúvidas não nos afastem de Ti, mas nos aproximem ainda mais, como filhos que perguntam ao Pai. Que possamos crescer espiritualmente na humildade de quem busca com sinceridade. Senhor da intimidade, ensina-nos a cultivar uma relação pessoal contigo. Que a paz venha da certeza de que somos amados de forma única e insubstituível. Que não vivamos uma fé de aparência, mas de profundidade. Que cada oração seja um encontro e não apenas uma repetição. Que a intimidade contigo transforme nossos dias comuns em momentos sagrados. Ensina-nos a escutar mais, a falar com o coração, a reconhecer Tua presença em cada detalhe do cotidiano. Que sejamos Teus amigos, não apenas Teus servos. Ó Espírito de reconciliação, toca as famílias feridas por divisões e distanciamentos. Que a paz volte a reinar nos lares, onde hoje há silêncio e ressentimento. Que os vínculos sejam restaurados pela força do perdão. Que cada reencontro seja curado pela Tua presença. Que aprendamos a escutar sem atacar, a ceder sem perder dignidade, a abraçar mesmo com dor. Tu és o restaurador de lares, o pacificador das relações. Entra em cada casa como hóspede desejado e permanece como morador eterno. Ó Deus da vida, conforta os corações que perderam alguém. Que a paz da Tua promessa de vida eterna sustente os que ficaram. Que a saudade se transforme em memória serena, não em desespero. Tu és aquele que enxuga cada lágrima e promete o reencontro além desta vida. Ensina-nos a valorizar o tempo que temos com os que amamos. Que o luto seja vivido com esperança e dignidade. Que cada lembrança seja celebrada com gratidão. Que a morte não tenha a última palavra, pois em Ti tudo é renovação. Ó Espírito de verdade, liberta-nos das mentiras que nos contam e das que contamos a nós mesmos. Que a paz venha ao vivermos com autenticidade. Que possamos reconhecer nossas falhas sem nos condenar. Que a verdade seja um caminho de libertação, não de acusação. Tu és aquele que revela com amor e cura com paciência. Que sejamos transparentes contigo e com os outros. Que a sinceridade nos aproxime, não nos afaste. Que cada dia vivido na verdade seja um passo para mais perto da plenitude. Senhor do tempo presente, ensina-nos a viver o agora com plenitude. Que a paz habite este momento, sem saudade paralisante do passado ou ansiedade do futuro. Tu estás aqui neste instante e isso basta. Que cada respiração consciente seja uma oração. Que aprendamos a saborear o presente como dom sagrado. Que as distrações não nos afastem da beleza do que está diante de nós. Ensina-nos a estar presentes de verdade, com os olhos, com o coração, com a alma. Ó Espírito que acolhe, ensina-nos a receber sem culpa, a aceitar sem reservas, a ser cuidados sem medo. E a paz venha também quando nos permitimos ser frágeis. Que não tenhamos vergonha de precisar. Tu és o Deus que se fez pequeno para nos alcançar. Que aprendamos contigo a humildade de sermos amados. Que o orgulho não nos roube a ternura, que a vulnerabilidade seja espaço de encontro contigo e com os outros. Ó Senhor que ensina, forma em nós um coração manso. Que a paz venha da mansidão, da ausência de imposição,
da escuta atenta, que sejamos lentos para falar e prontos para compreender, que não sejamos instrumentos de discórdia, mas de reconciliação. Ensina-nos a reagir com amor, mesmo diante da injustiça. Que a mansidão não seja fraqueza, mas força equilibrada pelo amor. Que sejamos pacificadores em um mundo de barulho e pressa. Ó Espírito de sabedoria, dá-nos entendimento para viver bem nossas emoções. Que a paz venha do equilíbrio entre razão e sentimento. Que saibamos acolher o que sentimos sem sermos guiados apenas por isso. Ensina-nos a lidar com a raiva, com a tristeza, com a euforia, com a apatia. Que nossas emoções não sejam negadas, mas integradas. Tu nos criaste humanos, ajuda-nos a viver com humanidade e graça. Ó Deus que guia, ilumina nossos caminhos futuros. Que a paz venha da certeza de que não caminhamos sozinhos. Que cada projeto, cada sonho, cada plano seja colocado diante de Ti. Que não tenhamos medo de recomeçar se for preciso. Que a Tua vontade seja nossa bússola e o Teu amor nosso destino. Que ao olharmos para frente, vejamos não incerteza, mas oportunidade de Te encontrar em novos lugares. Ó Espírito que sustenta, fortalece nossa fé nas pequenas coisas. Que a paz se manifeste nos detalhes. Que o extraordinário não nos distraia do essencial. Ensina-nos a perceber Teus sinais no cotidiano. Que a espiritualidade seja vivida na fila do banco, na mesa da cozinha, no trânsito congestionado. Tu estás em tudo, ajuda-nos a Te perceber sempre. Que a fé seja prática e o amor visível. Ó Senhor da ternura eterna, obrigado por nos permitir repousar em Tua paz. Que este tempo contigo deixe marcas em nosso interior. Que cada palavra tenha sido plantada como semente em solo fértil. Que nossa vida reflita a paz que encontramos em Ti. Que outros vejam em nós o consolo que recebemos de Ti. Que nossa oração não termine aqui, mas continue em cada gesto de amor, em cada respiração consciente, em cada escolha inspirada. Ó Espírito Santo, Tu que envolves com suavidade os dias de incerteza, abraça os que vivem atormentados pelas lembranças do que não foi. Que a paz venha ao coração que revive constantemente os momentos de dor, as escolhas não feitas, os caminhos não seguidos. Que a sombra do arrependimento seja dissipada pela luz da Tua misericórdia. Ensina-nos a acolher o que passou sem nos aprisionarmos a ele. Que o ontem não determine o valor do hoje. Tu és o Deus do tempo presente e em Ti há sempre recomeço. Que o consolo substitua a autocobrança e a Tua ternura abrace cada memória com esperança. Ó Senhor que acolhe os cansados, visita os que perderam o brilho no olhar, que seguem os dias como se o viver tivesse se tornado apenas sobrevivência. Que a paz seja devolvida aos corações esvaziados pela rotina exaustiva. Tu és aquele que renova as forças como a águia, que transforma o desânimo em motivação. Restaura a alegria de viver com propósito. Que cada amanhecer seja visto como oportunidade e não como peso. Que cada gesto simples ganhe novo sentido sob a luz da Tua presença. Renova o ânimo dos que já não têm mais forças para esperar. Ó Espírito Consolador, Tu que és abrigo para os que choram escondidos, entra nas casas silenciosas onde a tristeza fez morada. E a paz se instale nos cômodos do lar e nos recantos da alma. Que os sorrisos retornem aos rostos marcados por dias difíceis. Ensina-nos a sorrir novamente, mesmo sem motivo aparente. Que a leveza volte a fazer parte da rotina. Que a beleza do ordinário seja redescoberta. Que a Tua companhia preencha os espaços vazios deixados por ausências, perdas e silêncios. Ó Deus da plenitude, ensina-nos a viver com equilíbrio em meio às exigências do mundo. Que a paz venha não do sucesso ou da aceitação, mas da consciência de estarmos no centro da Tua vontade. Que não nos percamos tentando ser o que não somos, apenas para agradar ou corresponder. Que o contentamento brote de um coração que sabe onde repousa sua identidade. Tu és nosso Criador e em Ti encontramos sentido. Que a comparação seja vencida pela gratidão.
Que a insatisfação seja transformada em aceitação amorosa da nossa verdade. Senhor, que observa com compaixão, conforta os que se sentem injustiçados, incompreendidos ou ignorados. Tu conheces cada situação que feriu o coração pela ausência de justiça humana. Que a paz venha da certeza de que tu vês e não ignoras. Que cada lágrima não reconhecida pelos homens seja valorizada por ti. Que possamos perdoar sem esquecer quem somos. Ensina-nos a confiar na tua justiça que não falha. Que a amargura não encontre lugar, mas que o perdão floresça como escolha consciente e libertadora. Ó Espírito de doçura, transforma os ambientes pesados, os lugares onde o conflito é constante, onde a tensão domina, e a paz penetre as paredes e as relações. Que o lar se torne refúgio e não campo de batalha. Que os corações ali presentes aprendam a se ouvir, a se respeitar, a se perdoar. Que a tua presença seja percebida nos detalhes, na forma como se fala, no tom das palavras, no olhar. Que cada um seja instrumento da tua harmonia. Ensina-nos a viver com gentileza, mesmo quando não é fácil. Ó Senhor da presença constante, lembra aos corações esquecidos que tu nunca te afastas. Que a paz venha ao entendimento de que, mesmo quando não sentimos, tu permaneces. Tu és o Deus que caminha junto, que se cala, mas não se ausenta. Ensina-nos a confiar em ti mais pelo que tu és do que pelo que sentimos. Que a fé seja firme, mesmo quando as emoções oscilam. Que a certeza da tua fidelidade seja a base da nossa tranquilidade. Que a paz não seja frágil como sentimento, mas sólida como alicerce. Ó Espírito que revela, mostra-nos as raízes dos nossos medos mais profundos. Que a paz venha da compreensão e não da fuga. Que possamos encarar o que nos assusta com coragem e com tua presença. Tu és o Deus que entra conosco no vale das sombras e transforma a noite em alvorada. Que o medo não seja prisão, mas passagem. Que a dor não seja fim, mas meio. Ensina-nos a andar com confiança, mesmo quando o caminho for escuro. Que a luz da tua presença dissipe a sombra da insegurança. Ó Deus da ternura eterna, cuida das crianças que crescem em ambientes difíceis, que ainda não compreendem o mundo, mas já sentem seu peso. Que a paz cubra os pequenos, como um cobertor invisível de proteção. Que seus corações sejam preservados da dureza e suas mentes formadas na esperança. Usa nossas mãos para ser extensão do teu cuidado. Ensina-nos a ser presença segura e acolhedora. Que possamos plantar em cada criança o amor que transforma e a paz que permanece. Ó Espírito de reconciliação, visita os relacionamentos rompidos que deixaram marcas profundas. Que a paz venha onde houve dor, traição, silêncio ou afastamento. Que o reencontro seja possível onde antes parecia impossível. Tu és o Deus que une os corações pela raiz do amor verdadeiro. Ensina-nos a recomeçar onde houver disposição. Que cada reconciliação seja sinal do teu agir. Que a paz seja restaurada onde antes havia guerra e o amor renovado onde antes havia decepção. Ó Senhor do coração atento, consola os que se sentem invisíveis no meio da multidão. Que a paz venha ao coração do tímido, do esquecido, do não notado. Tu vês cada um de nós com olhar de predileção. Que possamos nos sentir importantes não por sermos reconhecidos, mas por sermos teus. E a identidade em ti seja suficiente. Ensina-nos a ver valor em nós mesmos sem depender da validação externa. Que a autoestima seja restaurada pela luz da tua verdade. Ó Espírito de renovação, entra nos corações envelhecidos pela dor, pelas frustrações, pela falta de esperança. Que a paz venha como novo sopro de vida. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Restaura a alegria da juventude espiritual. Que mesmo os mais velhos possam sonhar de novo, sorrir de novo, amar de novo. Que ninguém se sinta descartável ou inútil, pois em ti todo dia é oportunidade de propósito. Ensina-nos a valorizar cada etapa da vida. Ó Deus do cotidiano, ensina-nos a ver tua mão nos detalhes pequenos.
Que a paz venha ao reconhecer a tua ação nos gestos simples. Que possamos louvar por uma refeição, por um abraço, por um céu estrelado. Que a gratidão se torne nossa oração diária. Que não precisemos de grandes milagres para ver tua bondade. Tu estás no ordinário, no silêncio, no riso tímido, no cheiro do café. Ensina-nos a viver atentos à tua presença em tudo. Ó Espírito da missão, fortalece os que trabalham por um mundo melhor. Que a paz esteja com os que servem, que se doam, que lutam por justiça. Que não se cansem de fazer o bem, mesmo quando não veem frutos. Tu és o Deus que recompensa no tempo certo. Que cada ação justa seja semeada com amor e regada com esperança. Que os que servem nunca se sintam sozinhos. Que a paz os acompanhe como fruto do bem que espalham. Ó Senhor de toda bondade, entra nas prisões físicas e emocionais, onde tantos vivem isolados. Que a paz ultrapasse grades e muros e encontre os que perderam sua liberdade. Que sintam tua presença mesmo no cativeiro. Que a liberdade interior floresça mesmo onde o corpo está preso. Que haja arrependimento, reconciliação, recomeço. Que ninguém se sinta indigno do teu amor. Ensina-nos que todos somos passíveis de redenção. Ó Espírito de vida, revigora os que vivem em países ou regiões marcadas por guerra, violência e medo. Que a paz não seja apenas sonho distante, mas promessa concreta. Que os líderes sejam tocados por sabedoria e compaixão. Que o povo não perca a fé na justiça. Que mesmo sob bombardeios, haja gestos de solidariedade. Que cada vida seja respeitada e protegida. Tu és o Deus da reconciliação entre povos. Que a paz floresça onde hoje há destruição. Ó Deus que vê os invisíveis, consola os que vivem nas ruas, sem teto, sem pão, sem companhia. Que a paz os envolva mesmo sob o frio, mesmo na rejeição. Que encontrem acolhida, cuidado, dignidade. Que sejam olhados com compaixão e não com desprezo. Usa-nos como resposta à sua dor. Que possamos partilhar o que temos com generosidade. Ensina-nos a ser resposta de oração para quem precisa. Ó Espírito que liberta, visita os que lutam com vícios, que perderam o controle sobre suas ações e desejos. Que a paz venha ao coração que se sente acorrentado. Tu és o Deus da liberdade verdadeira. Que haja restauração total, corpo, mente e alma. Que os passos rumo à sobriedade sejam firmes e consistentes. Que a esperança vença o desespero. Que o apoio venha na hora certa. Ensina-nos a amar sem julgar. Ó Senhor do tempo, enquanto oramos, prepara nossos dias futuros com paz. Que mesmo sem saber o que virá, confiemos que Tu já estás lá. Que cada novo dia traga oportunidades de amar mais, perdoar mais, viver melhor. Que nunca nos esqueçamos do que vivemos contigo aqui. Que a paz desta oração se torne força constante em nosso caminhar. Que sejamos reflexo do Teu consolo onde quer que estejamos. Ó Espírito Santo, Tu que és presença constante em todas as estações da vida, derrama Tua paz sobre os que se sentem pressionados por exigências que o mundo impõe. Que cada cobrança exagerada, cada expectativa irreal, cada padrão inalcançável seja desfeito diante da Tua verdade. Tu nos criaste com identidade única, com valor próprio, não à imagem das comparações humanas, mas segundo o Teu amor perfeito. Que a paz nos alcance quando reconhecermos que não precisamos ser mais do que já somos em Ti. Ensina-nos a descansar na verdade da nossa essência. Que a corrida pelo reconhecimento ceda lugar à quietude da aceitação plena. Que o fardo da autoexigência seja substituído pela leveza da graça. Ó Senhor que acolhe, sem impor condições, conforta os que têm sido feridos por palavras que marcaram negativamente a alma. Palavras que julgaram, que rebaixaram, que causaram vergonha. Que a paz cure essas cicatrizes e devolva o valor roubado. Tu és o Deus que fala com ternura, que ergue com sabedoria, que afirma com amor. Que tua voz seja mais alta do que todas as outras. Que os corações marcados por rejeição encontrem em Ti o sim que vale por todos os nãos. Que possamos aprender a falar como Tu falas,
com misericórdia, com respeito, com compaixão. Que a linguagem do céu transforme o diálogo da terra. Ó Espírito de transformação, visita os que vivem aprisionados a rotinas que drenam a alma. Que a paz se manifeste na liberdade de fazer escolhas com consciência e não por obrigação. Que o automatismo ceda espaço ao propósito. Que o trabalho não seja prisão, mas campo de missão. Que cada tarefa realizada com intenção se torne louvor. Ensina-nos a valorizar o descanso, a arte do parar, a bênção da pausa. Que a vida não seja corrida cega, mas caminho atento. Que os olhos se abram para ver o sentido do que fazemos. Que a paz acompanhe cada decisão de viver com mais propósito. Ó Deus que alimenta, olha com ternura para os que passam necessidades básicas. Que a paz encontre espaço mesmo em meio à escassez. Tu és o Deus que multiplica pães, que provê onde há fé, que age por meio da generosidade. Que a fome não roube a dignidade. Que a sede não apague a esperança. Que cada pessoa tenha seu direito à vida respeitado. Usa-nos como instrumento da tua providência. Que partilhemos não apenas o que sobra, mas também o que temos de melhor. Que aprendamos a ser pão na vida do outro, presença que nutre e sacia. Ó Espírito que consola com paciência, ampara os que vivem com doenças crônicas, com limitações físicas, com diagnósticos difíceis. Que a paz seja mais forte que o desconforto, que a serenidade prevaleça sobre a dor. Tu és o Deus que visita o leito, que está presente na espera, que fortalece na fraqueza. Que cada consulta, cada medicamento, cada tratamento seja acompanhado pela tua presença. Que os corações não desanimem, que a esperança não se esgote, que mesmo no sofrimento encontrem sentido. Que a vida continue sendo preciosa, mesmo com suas limitações. Ó Senhor das alegrias simples, ensina-nos a valorizar os pequenos encontros do dia. Que a paz esteja em uma conversa amiga, em um olhar acolhedor, em um gesto inesperado. Que o coração esteja sempre atento às manifestações do teu amor. Que a vida não passe sem ser percebida. Que não estejamos tão ocupados a ponto de perder a beleza do agora. Tu estás nos detalhes, ajuda-nos a notar. Que cada instante comum seja vivido como dom extraordinário. Que a sensibilidade para o belo seja cultivada e protegida. Ó Espírito de harmonia, cura as feridas geracionais, os conflitos entre pais e filhos, entre avós e netos. Que a paz atravesse o tempo e reconcilie as histórias. Que haja escuta, compreensão e acolhimento entre as gerações. Que os mais velhos compartilhem sabedoria com paciência. Que os mais jovens ofereçam frescor com respeito. Tu és o elo entre o passado e o futuro. Que o presente seja espaço de encontro e não de conflito. Ensina-nos a valorizar a história que veio antes e a cuidar do que está sendo construído agora. Ó Deus que respeita o tempo de cada um, consola os que se sentem pressionados por não estar onde gostariam. Que a paz venha ao coração que se compara, que se culpa, que se sente atrasado. Tu és o Deus que escreve histórias únicas. Que a comparação não roube a alegria do processo. Que o progresso seja medido pelo crescimento interior, não por conquistas externas. Que cada passo seja valorizado. Que a paciência floresça como virtude. Que cada um caminhe no seu ritmo, guiado pela luz da tua presença. Ó Espírito de mansidão, visita os ambientes de trabalho onde impera a competição, a pressão, a desumanização. Que a paz encontre espaço até mesmo entre metas e prazos. Que o respeito prevaleça sobre a produtividade. Que a ética não seja abandonada pela busca do sucesso. Tu és o Deus que dignifica o trabalho. Que o ambiente profissional seja lugar de cooperação, de reconhecimento, de equilíbrio. Que cada pessoa se sinta valorizada por quem é, não apenas pelo que entrega. Que sejamos voz de paz em lugares de tensão. Ó Senhor do inesperado, sustenta os que enfrentam mudanças repentinas, perda de emprego, mudança de cidade, separações, diagnósticos. Que a paz esteja presente mesmo onde tudo parece fora de controle. Tu és o Deus que não muda, mesmo quando tudo ao redor muda. Que cada transição seja vivida com confiança,
Que a adaptação venha acompanhada de esperança. Que o novo não seja temido, mas acolhido com fé. Ensina-nos a ver oportunidades nas rupturas. Que mesmo diante do desconhecido, sintamos segurança em Ti. Ó Espírito de liberdade, quebra os grilhões do medo de errar. Que a paz nos envolva quando formos chamados a tomar decisões ousadas. Que a paralisia não nos impeça de viver. Tu és o Deus que caminha conosco, mesmo quando arriscamos. Que aprendamos com os erros, que cresçamos com as tentativas, que nos libertemos do perfeccionismo. Que o novo seja espaço de aprendizado e não de medo. Que a coragem seja maior do que o receio. Ó Deus da presença fiel, consola os que servem na solidão, os que fazem o bem sem receber agradecimento. Que a paz seja recompensa maior do que o reconhecimento humano. Tu vês cada gesto escondido, cada sacrifício silencioso. Que a motivação não se perca, que o serviço continue sendo fonte de alegria. Que o bem feito no silêncio seja valorizado por Ti. Ensina-nos a agir sem precisar de aplauso. Que o amor seja a causa e o efeito. Ó Espírito de fidelidade, fortalece os que vivem compromissos duradouros, nos casamentos, nas amizades, nas vocações. Que a paz esteja no permanecer. Que a constância seja celebrada, mesmo quando desafiadora. Que os laços não sejam facilmente desfeitos. Tu és o Deus que promete e cumpre. Ensina-nos a ser reflexo da Tua fidelidade. Que cada sim renovado seja a expressão de amor maduro. E a alegria do compromisso seja redescoberta a cada dia. Ó Senhor da compaixão, envolve os cuidadores, mães, pais, avós, profissionais de saúde, professores. Que a paz sustente suas jornadas longas. Que o cansaço seja acolhido. Que a dedicação seja reconhecida. Tu és o Deus que observa o escondido. Que os que cuidam também sejam cuidados. Que saibam parar, respirar, reabastecer-se em Ti. Que sua entrega não os consuma, mas os transforme. Que encontrem alegria mesmo nas rotinas difíceis. Ó Espírito que inspira, dá criatividade aos artistas, sabedoria aos líderes, empatia aos comunicadores. Que a paz acompanhe quem influencia outros. Que a responsabilidade de comunicar seja vivida com verdade e ética. Que não haja vaidade, mas serviço. Que as palavras ditas sejam sementes de bem. Que a arte seja canal da Tua beleza. Que as ideias sejam consagradas a Ti. Que toda inspiração gere transformação. Ó Deus de toda ternura, olha com amor para os que envelhecem. Que a paz esteja em cada ruga, em cada memória, em cada novo dia. Que os mais velhos não sejam colocados de lado, mas ouvidos com reverência. Que a sabedoria acumulada encontre espaço para ser partilhada. Que o corpo fragilizado não diminua a grandeza do espírito. Tu és o Deus do início ao fim. Que cada etapa da vida seja vivida com dignidade. Ó Espírito da eternidade, prepara nossos corações para o fim da vida terrena. Que a paz esteja presente mesmo diante da morte. Que não haja medo, mas esperança. Que o tempo final seja vivido com leveza e gratidão. Que o adeus seja doce quando for tempo. Tu és o Deus do reencontro. Que cada alma seja acolhida por Ti com festa. Que os que ficam tenham consolo. Que a eternidade seja nosso maior desejo. Ó Senhor do amor sem fim, que tudo que vivemos em oração seja transbordado em ações. Que a paz recebida se torne atitude, escolha, resposta. Que sejamos instrumento do Teu consolo onde houver dor. Que carreguemos Tua presença onde formos. Que esta oração não termine, mas continue viva em nós. Que cada gesto nosso proclame que Tu habitas em nossos corações. Que a paz que veio de Ti permaneça. Ó Espírito Santo, Tu que és a fonte de renovação constante, derrama sobre nós um novo entendimento sobre o verdadeiro valor da vida. Que a paz se revele nos momentos simples e discretos do cotidiano, onde tantas vezes deixamos de perceber Tua ação. Que o respirar seja motivo de louvor, o andar uma forma de oração, o sorrir um sinal da Tua graça. Ensina-nos a enxergar cada instante como parte de um plano maior, cheio de sentido e propósito. Que não nos percamos na pressa, mas saibamos parar para reconhecer Tua presença.
Que sejamos mais contemplativos, mais gratos, mais disponíveis. Que cada passo dado seja guiado pela certeza de que caminhamos contigo. Ó Senhor, que vê além das aparências, acolhe aqueles que foram julgados injustamente, que carregam estigmas, que sofrem preconceitos. Que a paz venha ao coração ferido pelas palavras ásperas, pelos olhares tortos, pelas atitudes excludentes. Tu és o Deus que enxerga o que está no coração e não nas aparências. Que cada pessoa se sinta valorizada pelo que realmente é, não pelo que dizem ser. Que a dignidade seja restaurada. Que os excluídos sejam lembrados, os feridos tratados com dignidade. Que aprendamos a ver o outro como tu o vês, com compaixão e verdade. Ó Espírito que conduz com doçura, guia os que estão no início de grandes jornadas, os que começam uma nova família, um novo trabalho, uma nova missão. Que a paz seja o alicerce desde o princípio. Que a base seja sólida, construída com oração, com diálogo, com paciência. Que as expectativas não se sobreponham à realidade. Que cada nova etapa seja acompanhada de sabedoria. Que o começo não seja apenas entusiasmo, mas decisão firme e madura. Tu és o Deus dos inícios, acompanha cada um com tua luz e teu conselho. Ó Deus da fidelidade eterna, fortalece os que vivem promessas de longo prazo, votos matrimoniais, compromissos religiosos, pactos de amor. Que a paz habite a perseverança, e a constância seja celebrada mesmo quando o tempo traz desafios. Que o amor maduro seja mais forte que a rotina, que o desgaste, que o cansaço. Tu és o Deus que nunca abandona, que permanece mesmo quando tudo muda. Que cada aliança firmada diante de ti seja renovada dia após dia com sinceridade e devoção. Ensina-nos a amar com profundidade e coragem. Ó Espírito de cura, visita os que carregam feridas causadas por lideranças rígidas, por espiritualidades tóxicas, por ambientes de fé que deixaram marcas. Que a paz seja restituída à alma que sofreu tentando servir. Tu és o Deus da liberdade, da verdade que liberta e não oprime. Que as palavras que feriram sejam substituídas por palavras que edificam. Que a relação contigo seja reconstruída com verdade e leveza. Que ninguém se afaste de ti por causa do erro dos homens. Que os corações machucados encontrem acolhimento e redenção. Ó Senhor da verdadeira liberdade, liberta os que vivem prisioneiros da opinião alheia. Que a paz seja sentida por quem aprende a viver conforme teu olhar e não conforme o julgamento humano. Tu és o Deus que aprova com amor e guia com verdade. Que o medo de decepcionar dê lugar à confiança em tua direção. Que a autenticidade seja maior que a necessidade de aceitação. Que cada um se sinta confortável em ser quem é, sabendo que é amado exatamente assim por ti. Ó Espírito de sabedoria, guia os que têm o papel de formar outros, educadores, pastores, conselheiros, pais. Que a paz esteja em cada ensinamento transmitido com amor. Que a palavra dita gere vida, desperte consciência, edifique. Que não haja arrogância no ensinar, mas humildade. Que cada formador se reconheça também como aprendiz. Tu és o mestre por excelência. Que o aprendizado seja mútuo, contínuo e cheio de graça. Que a formação seja missão e não fardo. Ó Deus que abraça o diferente, ajuda-nos a viver bem com as diversidades de pensamentos, de culturas, de modos de viver. Que a paz seja possível mesmo na convivência com o que é novo ou estranho. Que o respeito supere os preconceitos. Que possamos dialogar com escuta verdadeira. Que não imponhamos, mas partilhemos. Que aprendamos com o outro sem medo de perder a própria essência. Tu és o Deus que se manifesta na pluralidade da criação. Que saibamos ver a beleza nas diferenças. Ó Espírito da esperança constante, anima os que sentem que já tentaram de tudo e não conseguiram. Que a paz renasça no coração do que pensa em desistir. Tu és o Deus dos recomeços, das portas inesperadas, das respostas que chegam no tempo certo. Que cada fracasso seja visto como aprendizado. Que a perseverança seja cultivada.
Que mesmo sem entender, possamos continuar confiando. Que não nos fechemos ao novo por causa das frustrações antigas. Que a esperança seja sempre maior que a decepção. Ó Senhor, que sonda com ternura, visita os corações que se sentem vazios, mesmo cercados de tudo. Que a paz penetre o abismo da superficialidade. Que a alma reencontre sentido. Tu és o único que preenche o que é eterno dentro de nós. Que as buscas externas cessem diante do encontro contigo. Que a necessidade de mais seja substituída pelo louvor pelo que já se tem. Que a plenitude venha da tua presença e não das conquistas. Ensina-nos a desejar o essencial. Ó Espírito que nos chama pelo nome, lembra a cada um de nós que temos um propósito. Que a paz se revele na certeza de que nossa vida tem missão, tem valor, tem destino. Que mesmo nos dias em que tudo parece sem sentido, possamos nos lembrar. Fomos criados com intenção e amor. Tu és o Deus da missão personalizada. Que o mundo não roube a visão do teu chamado. Que cada dia vivido em fidelidade seja sinal de resposta. Que sejamos colaboradores do teu projeto de amor. Ó Deus que nos acompanha desde o ventre, sustenta os que estão gerando nova vida. Que a paz acompanhe cada mãe, cada pai, cada família que espera. Que o período da gestação seja envolvido por esperança, cuidado, ternura. Que cada batida do pequeno coração seja sinal do teu milagre constante. Tu és o Deus da criação, que tece cada ser com precisão e carinho. Que o lar se prepare com amor para acolher a nova vida. Que cada criança seja recebida com alegria. Ó Espírito do silêncio fecundo, ensina-nos a importância da pausa. Que a paz nos encontre quando paramos. Que não tenhamos medo do silêncio, mas o abracemos como espaço de escuta. Que o excesso de ruído não nos distraia de ti. Tu falas baixinho, com suavidade, ensina-nos a escutar o invisível, o sutil, o essencial. Que cada pausa seja oração, cada silêncio, um encontro. Que aprendamos a viver sem pressa, com mais presença. Ó Senhor, que consola sem palavras, conforta os que perderam a fé. Que a paz visite aqueles que já não conseguem crer, que se sentem traídos pelas promessas não cumpridas, que se cansaram de esperar. Tu és o Deus que não desiste mesmo quando nós desistimos. Que a fé seja restaurada como brasa reacendida. Que o coração volte a arder, mesmo sem explicação. Que a confiança volte aos poucos, como quem aprende a amar de novo. Que ninguém se sinta longe demais de ti. Ó Espírito que transforma, dá novo olhar aos que estão em crise de sentido. Que a paz venha com o reencontro com a própria vocação. Que os que questionam seu caminho encontrem nova luz. Que o desconforto se transforme em redirecionamento. Tu és o Deus que inquieta para renovar. Que a crise seja oportunidade de crescimento e não motivo de fuga. Que a coragem vença o medo. Que cada novo passo seja dado com firmeza, mesmo na dúvida. Ó Deus de todo o tempo, guia os adolescentes e jovens em suas descobertas. Que a paz os acompanhe em cada decisão, em cada amizade, em cada sonho. Que saibam distinguir o que é passageiro do que é eterno. Que encontrem referências saudáveis. Que não se percam na confusão de vozes. Tu és o Deus que chama desde a juventude. Que cada jovem se sinta olhado com amor. Que suas escolhas sejam livres e cheias de sentido. E que sejam guiados pela luz da tua verdade. Ó Espírito de sabedoria, abençoa os idosos que se sentem esquecidos. Que a paz habite os dias que parecem longos demais. Que a memória seja celebrada. Que a solidão seja vencida pelo afeto. Tu és o Deus que valoriza a experiência. Que a idade traga serenidade, não tristeza. Que os anos vividos sejam fonte de gratidão. Que a vida continue sendo plena, mesmo sem a pressa da juventude. Que cada idoso se sinta necessário e amado. Ó Senhor da eternidade, prepara nossos corações para viver cada dia como se fosse o último. Que a paz venha da consciência de que a vida é breve e preciosa. Que vivamos com intensidade e verdade. Que os relacionamentos sejam tratados com delicadeza. Que as palavras sejam ditas com intenção. Que os gestos sejam carregados de amor. Tu és o Deus que dá sentido ao tempo. Que nada seja desperdiçado.
Que cada instante seja vivência de eternidade. Ó Espírito de comunhão, une-nos em oração constante. Que a paz que vivemos aqui se espalhe em nossas famílias, em nossas ruas, em nossas cidades. Que sejamos fermento do teu reino. Que o consolo recebido seja partilhado. Que a palavra ouvida se transforme em vida. Que sejamos instrumentos da tua presença no mundo. Que esta oração não acabe aqui, mas siga viva em nossos gestos, em nossos silêncios, em nossos encontros. Que vivamos para a tua glória hoje e sempre. Ó Espírito Santo, tu que és fiel mesmo quando vacilamos, envolve com tua paz os corações dos que vivem sob o peso de suas próprias falhas. Que a vergonha, o arrependimento e a autodepreciação sejam transformados pela tua misericórdia em aprendizado, humildade e desejo de recomeço. Que ninguém se sinta indigno do teu perdão, pois tu és o Deus que perdoa 70 vezes 7. Que o passado não determine o futuro. Que o erro não seja sentença, mas lição. Que o teu amor seja a resposta à autocondenação. Que o teu abraço alcance os que mais se culpam, ensinando que o teu olhar não é de acusação, mas de ternura e restauração. Ó Senhor, que conduz os passos do justo, dá direção aos que se sentem confusos sobre o caminho a seguir. Que a paz desça como resposta à alma indecisa. Que as possibilidades não se tornem fonte de ansiedade, mas de confiança em teu cuidado. Tu és o Deus que abre e fecha portas. Que a escolha feita em oração seja marcada pela serenidade. Que a espera não seja vista como atraso, mas como preparação. Ensina-nos a ouvir a tua voz em meio a tantas outras. Que o coração se tranquilize ao saber que, mesmo sem clareza total, tu permaneces conosco, conduzindo, moldando, orientando. Ó Espírito de esperança, sustenta os que aguardam promessas que parecem distantes. Que a paz habite o tempo da espera, e a fé não se desgaste pelo silêncio. Que a certeza de que tu és fiel seja âncora firme. Que cada dia sem resposta seja vivido como prova de confiança. Tu és o Deus que cumpre no tempo certo. Que a paciência não se transforme em dúvida. Que a esperança não se torne impaciência. Que aprendamos a confiar mais no teu caráter do que nos nossos desejos. Que a esperança seja alimento da fé e não fardo da ansiedade. Ó Deus de consolo abundante, visita os que perderam sonhos, projetos, planos. Que a paz traga sentido ao que parece fim. Que a decepção não se transforme em amargura. Que o que foi perdido não defina o que ainda pode nascer. Tu és o Deus dos caminhos alternativos, dos começos inesperados. Que a alma encontre refúgio na tua presença e força para sonhar de novo. Que possamos acreditar que algo novo e bom ainda virá. Que o coração volte a se alegrar com a possibilidade do improvável. Ensina-nos a recomeçar com coragem. Ó Espírito que reconstrói, entra nas histórias marcadas por abusos, por violência, por abandono. Que a paz penetre onde o trauma ainda pulsa. Tu és o Deus que recolhe os pedaços e faz tudo novo. Que os gritos silenciosos sejam ouvidos por ti. Que as lágrimas ocultas sejam transformadas em fonte de empatia. Que cada vítima encontre segurança, apoio, justiça e recomeço. Que o medo não paralise. Que a dor não seja silenciada. Que haja espaço para cura e voz para quem sofreu. Tu és a mão estendida, o olhar atento, o colo fiel. Ó Senhor da confiança, ensina-nos a entregar o controle. Que a paz venha quando compreendermos que não precisamos saber de tudo para confiar em Ti. Que o desejo de dominar os resultados ceda lugar à fé. Que possamos dizer com sinceridade: faça-se em mim segundo a Tua vontade. Tu és o Deus que governa todas as coisas. Que saibamos descansar mesmo sem entender. Que a fé seja maior que a lógica. Que a entrega seja nosso maior ato de adoração. Ensina-nos a não temer o desconhecido quando estamos em Tuas mãos. Ó Espírito da Palavra Viva, dá-nos fome de escutar Tua voz na Escritura. Que a paz venha da meditação constante da Tua verdade. Que a Bíblia não seja apenas livro lido, mas presença viva. Que cada versículo fale, transforme, cure.
Que as promessas antigas sejam renovadas em nossos corações. Que a sabedoria contida em cada página guie nossas decisões. Tu és o Deus que fala ainda hoje. Que não haja dia sem escuta. Que a palavra se torne carne em nós. Que sejamos Bíblia viva para os que não leem com os olhos, mas com o coração. Ó Deus de toda a ciência, guia os estudantes, os pesquisadores, os buscadores da verdade. Que a paz acompanhe o caminho do conhecimento. Que não se percam na vaidade do saber. Que cada descoberta seja acompanhada de humildade. Tu és o Deus que revela mistérios. Que a ciência seja ponte e não muro. Que haja reconciliação entre razão e fé. Que o saber humano seja instrumento de cura, de justiça, de avanço. Que cada mente brilhante brilhe também com compaixão. Que o conhecimento nunca exclua a sabedoria do coração. Ó Espírito que anima, consola os artistas que lutam para se expressar, que vivem da sensibilidade, que às vezes não se sentem compreendidos. Que a paz se manifeste na beleza do que criam. Tu és o Deus Criador, fonte de toda inspiração. Que cada arte feita com verdade seja reflexo da tua luz. Que o dom não se perca no medo de julgamento. Que a liberdade de criar seja protegida. Que a beleza toque os que estão endurecidos. Que a arte seja canal de paz, de denúncia, de consolo. Ensina-nos a ver com os olhos da alma. Ó Senhor da vida interior, guia os que buscam autoconhecimento. Que a paz os acompanhe na jornada de si mesmos. Que não temam o que encontrarão ao olhar para dentro. Tu és o Deus que habita o mais íntimo do ser. Que a descoberta de fragilidades seja caminho de redenção. Que o autoconhecimento leve ao amor próprio saudável. Que a verdade liberte. Que a vida interior seja cultivada como jardim. Que os frutos sejam maturidade, equilíbrio, acolhimento. Ensina-nos a sermos inteiros e verdadeiros. Ó Espírito de reconciliação, une as religiões, os credos, as formas diferentes de buscar a Ti. Que a paz supere a intolerância. Que o respeito prevaleça sobre a imposição. Tu és o Deus de todos os povos. Que haja unidade na diversidade. Que o diálogo floresça onde antes havia separação. Que os pontos em comum sejam maiores que as diferenças. Que possamos orar juntos, servir juntos, amar juntos. Que o bem comum seja maior que os dogmas. Que o mundo veja em nós Tua paz, refletida na convivência respeitosa. Ó Deus do acolhimento, toca os corações que se sentem atraídos por Ti, mas têm medo de se aproximar por julgamentos que já sofreram. Que a paz os abrace antes mesmo da conversão. Tu és o Deus que se antecipa com amor. Que as portas estejam sempre abertas. Que a comunidade seja espaço de inclusão. Que ninguém precise mudar para ser amado, mas sinta-se amado e, por isso, deseje mudar. Que a Tua graça preceda o arrependimento. Que haja mais pontes e menos barreiras. Que o amor seja o primeiro contato com a fé. Ó Espírito de bondade, sustenta os missionários, os voluntários, os que deixam tudo para servir. Que a paz os acompanhe mesmo em terras distantes, em línguas desconhecidas, em contextos difíceis. Que não falte coragem, saúde e fé. Que sintam o Teu cuidado em cada passo. Tu és o Deus que envia e sustenta. Que não se percam nas adversidades. Que a Tua presença seja combustível e abrigo. Que cada semente plantada dê fruto no tempo certo. Que os que anunciam também sejam renovados constantemente por Ti. Ó Senhor que purifica, liberta-nos dos pensamentos destrutivos, das crenças negativas, das vozes internas que desvalorizam. Que a paz reine em nossa mente. Tu és o Deus que renova o entendimento. Que cada pensamento seja filtrado pela verdade. Que a mente seja território santo. Que as ideias não se tornem prisões. Que a liberdade mental seja conquistada pela meditação na Tua palavra. Ensina-nos a pensar com bondade, com leveza, com esperança. Ó Espírito da missão constante, abençoa os trabalhadores invisíveis, os que limpam, cozinham, carregam, cuidam. Que a paz os acompanhe no anonimato. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê. Que cada gesto seja reconhecido por Ti. Que o valor não esteja na visibilidade, mas na intenção. Que nunca falte o necessário.
que sejam respeitados, bem pagos, bem tratados. Que cada serviço seja feito com dignidade. Que o mundo reconheça a importância dos que sustentam o cotidiano com humildade. Ó Deus de amor incondicional, envolve os que se sentem indignos de oração. Que a paz toque o coração que pensa que errou demais. Que descubram que não há abismo maior que tua misericórdia. Que não é preciso estar pronto para te buscar. Tu és o Deus que vem ao encontro. Que o arrependimento seja a porta de entrada e não o obstáculo. Que cada alma, por mais distante que pareça, se sinta chamada pelo nome. Que não haja barreiras entre a culpa e a graça. Que o teu perdão seja o novo ponto de partida. Ó Espírito da presença suave, visita agora todos os que ouviram esta oração. Que a paz permaneça como perfume suave ao longo do dia. Que cada palavra encontre eco no coração. Que não seja esquecimento, mas transformação. Que a tua companhia seja constante. Que cada passo seja dado com mais consciência. Que o dia continue sendo oração viva. Que a tua luz nos acompanhe até o fim. Que a vida seja marcada por esta presença que consola, renova e transforma. Que este tempo de oração tenha sido como um bálsamo para a sua alma, uma pausa sagrada no meio das lutas diárias. Que as palavras que elevamos juntos ao céu encontrem acolhida no coração do nosso Deus, que tudo vê, tudo ouve e nunca abandona. E a paz que excede todo entendimento permaneça com você, acalmando a mente, fortalecendo o espírito e renovando as esperanças. Que cada sentimento depositado diante do Senhor hoje seja transformado em força para continuar. Não importa o tamanho da sua dor ou da sua luta, Deus caminha contigo. Ele não se cansa de escutar e sempre age no tempo certo. Respire fundo e sinta-se renovado pela certeza de que o Espírito Santo está agindo agora. Mantenha a fé, não desista, não desanime. Há um propósito e ele está contigo em cada detalhe. Leve essa paz com você, permitindo que ela alcance outros através dos seus gestos, palavras e atitudes. Seja um canal da presença divina no lugar onde você está. Reze novamente quando precisar. Partilhe esta oração com quem precisa e mantenha viva a chama da fé. A oração não termina aqui. Ela continua no seu caminhar, na sua escuta, na sua doação. Continue cultivando sua intimidade com o Espírito Santo e permita-se ser guiado por ele todos os dias. A presença de Deus é constante e real. Que cada novo amanhecer seja recebido com confiança e cada anoitecer com gratidão. Nunca estamos sós quando caminhamos com fé. E que tudo o que vivemos neste momento se transforme em frutos duradouros de paz, consolo e vida nova. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.